Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no T67 Teologia 67 Cabeças. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar a lição 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Erros e Acertos que um líder comete eventualmente. Sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá. A lição de hoje perpassa por 3 tópicos principais. O primeiro deles é o desafio de liderar em tempos difíceis. O segundo, não se iluda, todo líder comete erros. E o terceiro, um líder de verdade acerta o que é essencial. Pois bem, antes de nós entrarmos no nosso tópico 1, nós precisamos falar um pouquinho aqui a respeito desses erros. Os erros que os líderes cometem não podem ser erros grosseiros, de óbvia evitação, erros que comprometem o grupo. Isto porque nós consideramos aqui líderes com maturidade o suficiente de que, caso cometam tais erros, não foram por acidente, mas sim porque quiseram jogar a sua liderança fora. Ou seja, eles quiseram colocar a sua credibilidade em risco. Por isso, os erros que todos os líderes vão cometer não são erros grosseiros o suficiente para perder a sua credibilidade, jogar seu nome no lixo, jogar o nome da instituição no lixo. Nós estamos falando de erros eventuais na liderança. Um exemplo de erro grosseiro que a gente pode dar para que a gente entenda bem esse conceito é, por exemplo, um pastor que se envolve sexualmente com a secretária da igreja, um pastor que se envolve com uma adolescente, 14, 15, 16 anos. Esse tipo de erro é um erro grosseiro que, obviamente, esse líder está querendo conscientemente jogar a sua credibilidade e a sua liderança no lixo. Líderes que abusam da confiança, por exemplo, e levam todo o dinheiro do caixa da igreja. Esse tipo de erro é um erro grosseiro por demais e de óbvia evitação e que joga a credibilidade do líder na lama. Portanto, nós não estamos falando desses tipos de erros. Obviamente que bons líderes não vão tolerar esse tipo de erro grosseiro. Nós estamos falando aqui que bons líderes cometem erros eventuais. O que são erros eventuais? São erros comuns na liderança, erros de gestão, por exemplo, falhas de memória, erros de cálculo, erros de distância, erros por preguiça mesmo, são erros que vão acontecer eventualmente dentro da liderança de bons líderes. Exemplo de erros comuns aos líderes que nós podemos dar é, por exemplo, achou que porque o homem era baixinho, ele não ia exercer uma boa liderança. Isso é um tipo de erro de pré-julgamento. Outro tipo de erro comum é alguém da equipe é especialista em alguma coisa técnica, por exemplo, alguém é especialista no mercado financeiro e fala para o líder para ele não cotar alguma ação, para ele não comprar no mercado agora, e ele desobedece, ele não escuta o liderado. É um erro comum e é um erro eventual que pode acontecer dentro da liderança. Perceba que nós não estamos falando de erros grosseiros e evitáveis. Portanto, a nossa lição vai tratar de erros e acertos que um líder comete eventualmente. Por isso, nós estamos aqui fazendo menção de bons líderes que jamais vão querer abdicar da sua liderança, cometendo erros grosseiros, erros graves, erros que vão comprometer a imagem do evangelho, comprometer a igreja, que vão comprometer as vidas, as almas das pessoas. Ok? Por isso, diante dessa diferenciação entre erros grosseiros evitáveis e erros comuns na liderança, nós entramos no nosso tópico 1. O tópico 1 é o desafio de liderar em tempos difíceis. Este tópico, então, tem por objetivo dar dicas para que o líder possa minimizar seus erros. A primeira dica que a lição traz é para que o líder seja resiliente. A palavra resiliente é a capacidade de lidar com problemas, de superar obstáculos sem se quebrar, sem se sujar, sem romper o seu caráter. Para tanto, nós devemos sempre nos manter com a busca pela verdade, pela honestidade,
estejamos sempre do lado da clareza e da honestidade, sendo sinceros, sendo íntegros. Primeira dica para que nós evitemos mais erros dentro da nossa liderança, dentro da nossa gestão, é sermos resilientes. A segunda dica que a lição traz é sermos transparentes. Seja transparente. A revista conta com uma ilustração que vale a pena a gente mencionar aqui a respeito de transparência. Perguntaram a uma certa criança como ela imaginava ser um santo. E ela prontamente, de frente a uma igreja bem catedrática, né, com aqueles vitrais bem feitos, com aqueles vitrais coloridos, espelhando a imagem de santos naqueles vidros, ela olhou para esses vitrais e disse que um santo devia ser alguém que permitisse que a luz passasse por ele. E é justamente esse conceito de transparência. O que é ser transparente? Ser transparente é deixar a luz passar por você, por suas ações. É você ser claro na sua gestão, é você ter entendimento e conhecimento dos seus passos, mostrar às pessoas o que você está fazendo, mostrar as suas ações como líder e o porquê das suas decisões. Isto é ser transparente. E a transparência é uma ótima forma do líder não cometer muitos erros na sua gestão. Existe uma ferramenta chamada Accountability, que é justamente a prestação de contas. E a prestação de contas nada mais é do que você estar trazendo transparência à sua equipe. Portanto, seja transparente, seja prestador de contas à sua equipe, aos seus liderados, esteja sempre pronto a esclarecer as pessoas que estão na sua liderança. Mantenha um livro de correspondência, para onde foi tal material, quem levou, por que levou. Mantenha livros de caixa, né? Quanto foi gasto esse mês, para quem que foi o dinheiro, com que objetivo foi o dinheiro, e mostre aos seus liderados. Seja transparente na sua gestão, porque assim você vai eliminar bastante erros comuns que poderiam ser evitados na sua liderança. Terceira dica que a lição traz é ser equilibrado. O equilíbrio fala de não deixar que algo pese mais de um lado do que de outro, porque se pesar mais de um lado, você vai pender e cair. Por isso, o equilíbrio é o conceito de você estar sempre no centro do caminho que você está objetando alcançar. Por isso, seja equilibrado na sua gestão. O equilíbrio para o líder cristão tem muito a ver com os frutos do Espírito que está registrado em Gálatas 5, 22 e 23. Veja o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Perceba ainda o conceito de equilíbrio que a Bíblia traz em Eclesiastes capítulo 7, verso 16 e 18. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Perceba aqui que é um versículo bíblico literalmente falando de equilíbrio. Um bom líder mantém a sua conduta equilibrada para que ele possa ter meios de errar pouco na sua gestão. Partindo para o tópico 2, então, o tópico 2 chega para nos informar que todo líder vai cometer erros. Não se iluda, todo líder comete erros. Portanto, vençamos a ilusão de achar que somos perfeitos. Note o texto de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O erro mais comum que os líderes cometem, a lição diz, que é perder o foco. Eu costumo dizer esta mesma coisa de outro modo, que é o querer abraçar o mundo. Abraçar o mundo é quando o líder não aponta um norte, não aponta uma direção, ele quer fazer tudo de uma vez. Abraçar o mundo é aquele tipo de liderança que ele quer fazer tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora, é aquele que coloca a sua equipe que tem poucos recursos
para querer fazer um monte de coisas, e isto é ruim, porque uma equipe com poucos recursos, ela não vai conseguir fazer um monte de coisas de uma vez. Abraçar o mundo é perder um foco. Abraçar o mundo é você deixar de ter um objetivo curto, pequeno, que você pode alcançar hoje, para querer alcançar um objetivo muito amplo que você não vai conseguir alcançar hoje e, além do mais, vai frustrar a sua equipe. Abraçar o mundo faz com que os resultados daquilo que é pretendido saia pela metade, que os resultados saiam insatisfatórios, que o departamento que está trabalhando tem a sensação de incompetência, que eles não conseguem alcançar o objetivo. Por isso, mantenha um foco certo. Não queira abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez. Alcance paulatinamente um objetivo pequeno de cada vez, porque ninguém sobe uma escada a partir do 4º degrau. Ele precisa subir de degrau em degrau. Quanto mais ele obedece degrau por degrau, mais confortavelmente ele sobe a escada. Por isso, um erro comum que os líderes cometem é querer abraçar o mundo de uma vez e perder o foco, perder a caminhada paulatina para chegar nesse objetivo central. Dentro ainda desse tópico, a lição vai mostrar as consequências desastrosas de erros que são evitáveis. A depender do erro que o líder comete, ele vai ocasionar certos níveis de sofrimento. O sofrimento pode ultrapassar a equipe de trabalho e chegar até a sua casa, até a sua família, até o seu casamento, até a sua organização social em si, até ao rompimento com a igreja, com os liderados, até o ponto do líder perder tudo. Por isso, nós precisamos ter cautela com o erro. Sabemos que vamos cometer erros, mas, uma vez mais, nós precisamos de sempre manter o equilíbrio para que, quando cometermos erros, sejam erros comuns, erros de gestão, e que não sejam erros grosseiros, erros que vão prejudicar a nossa gestão como um todo e a nossa equipe. Chegando no nosso tópico 3, um líder de verdade acerta então o que é essencial. Se ele comete erros, então ele sabe que precisa acertar o essencial. Para buscar acertar o que é essencial, o líder precisa, em primeiro lugar, aprender com seus erros e também com os erros dos outros. Por isso é importante que ele olhe a liderança dos outros, que ele busque conhecer a liderança dos demais, que ele busque estudar sobre liderança, que ele busque estar sempre dentro desse meio, estudando, aprendendo o que há de bom em conceitos de liderança. Em segundo lugar, o líder deve buscar os principais acertos em sua gestão, que no caso da gestão cristã, o primeiro acerto essencial é temer a Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O segundo acerto essencial na gestão cristã é amar a Deus e ao próximo. Lucas 10:27, ele respondeu, Jesus: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Se a sua liderança tiver esses dois pilares, você vai estar seguro de que vai estar acertando o essencial na sua gestão. Em terceiro lugar, o líder então deve se motivar a buscar essa essencialidade, porque as decisões acertadas então vão gerar frutos. A lição aponta os frutos de decisões acertadas na vida de alguns personagens bíblicos. O primeiro dele é Raabe, que decidiu apoiar o povo de Deus contra o seu próprio povo. Por causa dessa decisão, ela foi parar na genealogia de Jesus Cristo, por exemplo. É o exemplo de Ruth, que mesmo sendo estrangeira, decidiu seguir o Deus e o costume da sua sogra. E ela também foi reconhecida por essa decisão. Ela também entrou na genealogia de Jesus. Vejamos, Mateus 1, verso 5, verso 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias.
perceba que essas mulheres estrangeiras, por suas decisões, elas acabaram por entrar na genealogia de Jesus. Elas encontraram Deus, elas encontraram paz, resgate e descanso. Por isso, um bom líder deve procurar acertar as suas decisões, porque quanto mais ele acerta as suas decisões, mais frutos de paz, de graça, de alegria ele vai ter na sua gestão para si e para seus liderados. Nós concluímos a nossa lição, queridos, dizendo que bons líderes não buscam abraçar o mundo. Em suas gestões, eles fazem o que é essencial, que eles sabem que são humanos e que vão errar, e por isso, então, eles estão sempre procurando aprender com seus erros e com os erros dos próximos, ou com os erros dos outros. Um bom líder cristão pauta sua gestão nos princípios primordiais do temor ao Senhor e do amor ao Senhor acima de tudo e ao próximo. Um bom líder pauta ainda sua gestão por princípios secundários como a resiliência, a transparência e o equilíbrio. Que Deus em Cristo vos abençoe e nós ficamos por aqui. Até uma próxima.